O reflexo no espelho de cristal de Murano não mentia. Era uma verdade cruel que Ricardo Mendes ajustava com dedos trêmulos na sua gravata de seda preta, notando as manchas da idade nas costas das mãos, 80 anos que pesavam sobre os seus ombros como um manto invisível de solidão. Os seus olhos azuis, outrora penetrantes como safiras, pareciam agora duas poças turvas à deriva, num mar de rugas que contavam histórias de negócios fechados, mas também de sorrisos nunca partilhados. O eco dos seus passos reverberava pelos corredores vazios da Quinta da Estrela, a sua vasta propriedade no Douro, 3 andares de mármore de Extremoz, 16 quartos e nem uma única alma viva para além do pessoal, que se movia como fantasmas silenciosos, treinados para permanecerem invisíveis. As paredes, adornadas com pinturas de mestres portugueses, pareciam observá-lo com a mesma frieza que ele sempre demonstrara pela vida. Na sua biblioteca privada no 2º andar, uma coleção de primeiras edições acumulava pó, livros que comprara para impressionar, mas que nunca encontrara tempo para ler. A lareira de mármore de Lioz, fria há semanas, continha apenas as cinzas de momentos que poderiam ter sido acolhedores, mas que foram sacrificados em favor de chamadas de conferência e reuniões de última hora. No seu escritório em Lisboa, a Torre Vasco da Gama brilhava através da janela panorâmica. O seu império, as Caves Mendes, ocupava 10 andares daquele colosso de aço e vidro. Ricardo deixou o seu olhar vaguear pela série de fotografias emolduradas na sua secretária de mogno. A assinatura do seu primeiro contrato de 1 milhão de euros em 1975, o aperto de mão que selou a fusão do século em 1989, a capa da Forbes de 1995 que o proclamava o rei do vinho do Porto. Mais café, senhor Mendes? A voz de Maria, a sua governanta há 30 anos, puxou-o das suas memórias. Ele acenou, mantendo os olhos na cidade que se estendia para além do vidro à prova de bala. Lisboa nunca dormia, mas ele sim dormia sozinho há décadas numa cama king size que parecia crescer a cada noite, engolindo-o num oceano de lençóis de algodão egípcio de 1000 fios. Vais arrepender-te um dia, filho. A voz da sua mãe ecoava do passado. Não podes abraçar o dinheiro na hora de dormir. O aroma do café premium da Colômbia encheu o ar, mas não conseguiu mascarar o sabor amargo das suas memórias. Ricardo fechou os olhos, revivendo o jantar de Natal de 1982. Isabel, a sua noiva na época, a devolver o anel de diamante, depois de ele cancelar a lua de mel para fechar um negócio no Brasil. Os teus relatórios financeiros não te vão segurar a mão no hospital, foram as suas últimas palavras antes de desaparecer pela porta da frente, levando consigo a última oportunidade de Ricardo de construir uma família. Na parede oposta à sua secretária, um ecrã digital exibia cotações de vinho em tempo real, números verdes e vermelhos dançando numa coreografia hipnótica que tinha sido a sua única companhia constante durante décadas. Ao lado, um painel de cristal líquido mostrava a hora em 3 fusos horários diferentes: Lisboa, Rio de Janeiro, Xangai, cidades onde possuía escritórios, mas onde nunca tivera tempo para ver para além das salas de reuniões. O relógio Patek Philippe no seu pulso marcava 19h45. Como todas as noites, nos últimos 30 anos, o seu chefe pessoal serviria o jantar exatamente às 20h, robalo às quartas-feiras, vinho tinto importado, talheres de prata a tilintar contra a porcelana da Vista Alegre numa mesa de mogno para 20 pessoas, 20 cadeiras vazias que pareciam zombar da sua solidão. Uma gota de café escorreu pela chávena, manchando o relatório financeiro debaixo das suas mãos. Ricardo piscou, surpreendido pelo tremor nos seus próprios dedos. Quando foi a última vez que comeu um pastel de nata na rua? A última vez que riu até a barriga doer? A última vez que sentiu o sol no rosto sem correr para uma reunião? A última vez que abraçou alguém que não fosse para selar um negócio?
No canto mais distante do escritório, uma estante de mogno exibia as suas conquistas: troféus de empresário do ano, placas comemorativas, certificados emoldurados e, quase escondida entre todo o bronze e ouro, uma moldura virada para baixo, a única foto da sua infância, ele e o seu pai a pescar no Rio Douro, ambos a sorrir enquanto seguravam peixes minúsculos. O tamanho do peixe não importa, Ricardinho, diria o seu pai, cheirando a protetor solar e cerveja barata. O que importa é a história que vais contar depois. Que histórias ele tinha para contar? Fusões e aquisições não dão boas histórias de embalar. Dividendos não provocam risos genuínos. Ações na bolsa não aquecem o coração nas noites frias de inverno. Ricardo levantou-se abruptamente, assustando Maria quando ela entrou com mais café. A chávena tremeu na bandeja de prata, derramando algumas gotas no tapete de arraiolos. «Cancele as minhas marcações para amanhã», ordenou ele, a sua voz enferrujada de tanto silêncio. «Todas, senhor? Mas a reunião do conselho...» «Todas!» Ricardo afrouxou a gravata, sentindo-se sufocado sob o peso de décadas de escolhas erradas. «E traga-me roupas casuais, as mais simples que encontrar.» «Roupas casuais?» repetiu Maria, perplexa, como se ele tivesse pedido um fato de astronauta. Ricardo caminhou até a janela, olhando para as luzes da cidade a pulsar como milhares de corações. O seu império de betão e números construídos sobre os escombros de jantares perdidos, aniversários esquecidos e abraços nunca dados. Lá embaixo, as pessoas iam para casa, para suas famílias, para vidas que importavam mais do que qualquer conta bancária. «Sim», murmurou ele, «mais para si mesmo do que para Maria. Está na hora de ir pescar alguns peixes pequenos.» Os seus dedos tocaram o vidro frio da janela, deixando uma marca que logo se desvaneceria, assim como todos os vestígios da sua existência um dia desapareceriam. O que restaria, além de um nome em letras douradas no topo de um arranha-céus? Que legado para além de números numa conta bancária? Pela primeira vez em décadas, um sorriso genuíno puxou os seus lábios. O bilionário mais solitário de Lisboa estava prestes a quebrar a sua própria rotina, e o pensamento tanto o aterrorizava como o entusiasmava na mesma medida. Talvez ainda houvesse tempo para pescar alguns momentos de felicidade do oceano da vida, mesmo que fossem tão pequenos como aqueles peixinhos no Rio Douro. Quem diria que libertar-se poderia começar com algo tão simples como cancelar uma reunião do conselho? Ricardo pegou na moldura virada para baixo e colocou à direita. O sorriso do seu pai, congelado no tempo, parecia aprovar a sua decisão. Amanhã seria um dia diferente, amanhã ele pescaria as suas próprias histórias. Lisboa parecia diferente ao nível do chão. Ricardo caminhava pela Rua Augusta, vestindo calças de ganga e uma camisola cinzenta que Maria encontrara enterrada no seu armário. Sem motorista, sem Mercedes blindado, sem vidros fumados para o proteger. A brisa atlântica fustigava-lhe o rosto, trazendo consigo o cheiro de castanhas assadas e o som distante de um fado. Executivos apressavam-se de um prédio para outro, agarrando os seus smartphones como salva-vidas digitais. Turistas paravam abruptamente para tirar fotos, causando pequenas colisões humanas nos passeios lotados. Vendedores ambulantes gritavam as suas ofertas num coro urbano que Ricardo nunca tinha realmente ouvido de dentro do seu carro. Na esquina da Rua da Conceição, o som melancólico de uma guitarra portuguesa atingiu-o como uma onda de memórias. Uma pequena placa de cartão dizia: «Fado por uma refeição. Deus abençoe.» Ricardo parou, espreitando a multidão que se formava em torno de uma jovem sentada num degrau. Foi quando a viu. Sentada no passeio, uma jovem cantava com uma guitarra velha nos braços, a sua voz cheia de uma saudade que parecia demasiado antiga para o seu corpo jovem. O seu cabelo castanho, emaranhado pelo vento, emoldurava um rosto que já vira dias melhores. As pessoas passavam por ela como água à volta de uma rocha num rio, os olhos colados aos telemóveis ou a algum horizonte distante.
Ricardo parou, hipnotizado pela dança daquela voz contra o cinzento do betão. A artista, que não parecia ter mais de 25 anos, cantava suavemente, como se o mundo à sua volta não existisse. Isso é muito bonito, disse ele, surpreendendo até a si mesmo. Ela ergueu o olhar, os seus olhos cor de mel, um contraste gritante com a sujidade nas suas bochechas. Obrigada, respondeu ela com um sorriso genuíno. Gosta de Amália Rodrigues? A pergunta apanhou-o desprevenido. Na sua mansão, numa vitrine climatizada, ele tinha uma gravação original da fadista, uma aquisição de um leilão que mal olhava. Na verdade, tenho uma gravação original dela em casa, respondeu ele, sentindo-se imediatamente tolo por se gabar. Oh, claro, ela riu, voltando a dedilhar a guitarra. E eu tenho o Fernando Pessoa a tomar chá no meu palacete. Ricardo sentiu as bochechas aquecerem. Não, eu realmente... Está tudo bem, ela interrompeu gentilmente. Gosto apenas de imaginar que cada fado que canto aqui é para uma plateia no Olímpia. Ajuda a passar o tempo. Algo na maneira como ela falou, sem amargura ou autopiedade, tocou-o profundamente. O aroma de uma pastelaria próxima chamou a sua atenção. Gostaria de comer alguma coisa? Ela parou de tocar, a mão suspensa sobre as cordas. Não precisa de ter pena de mim, senhor. Não estou sem abrigo por escolha, mas também não sou um caso perdido. Não é pena, respondeu Ricardo rapidamente. É só que... Já faz muito tempo que não como um pastel de nata, e os pastéis são melhores quando são partilhados, certo? A jovem estudou-o por um momento, como se estivesse a tentar resolver um quebra-cabeças particularmente complexo. Sou a Sofia, disse ela finalmente. Ricardo, respondeu ele, omitindo o seu famoso apelido. Sofia guardou a sua guitarra numa bolsa gasta. Na verdade, ela hesitou. Se quer mesmo ajudar, podia comprar um pastel de nata para a minha avó? Ricardo piscou, confuso. A sua avó? Ela está no abrigo na Rua da Madalena, explicou Sofia, os dedos a brincar nervosamente com uma palheta. Hoje faz 75 anos. Ela sempre disse que os pastéis da pastelaria Santo Antônio eram os melhores da cidade, mas já não come um há anos. Ricardo sentiu um puxão estranho no peito. Está a dizer-me que prefere dar a sua refeição a outra pessoa? Sofia encolheu os ombros, um gesto que continha mais dignidade do que qualquer reunião de acionistas a que Ricardo já tinha assistido. Algumas coisas são mais importantes do que a nossa própria fome, disse ela simplesmente. O bilionário que tinha tudo, mas vivia sozinho, olhava para a jovem sem abrigo que não tinha nada, mas pensava em fazer uma idosa feliz. A ironia não lhe escapou. Que tal isto, propôs ele, sentindo uma espécie de excitação que não sentia há anos. Compramos 3 caixas de pastéis. Uma para a sua avó, uma para si e uma para mim. E pode contar-me como aprendeu a cantar assim. Os olhos de Sofia arregalaram-se, brilhando com algo entre surpresa e desconfiança. Por quê? Por quê? Respondeu Ricardo, pensando no seu pai e naqueles peixinhos no Douro. Algumas histórias merecem ser ouvidas. Sofia sorriu e naquele sorriso havia mais riqueza do que em todas as contas bancárias de Ricardo. A minha avó vai adorar conhecê-lo, disse ela, levantando-se. Ela diz sempre que os anjos aparecem nos lugares mais improváveis. Ricardo engoliu em seco, pensando em quantos anjos ele próprio ignorara ao longo dos anos, protegido pela sua bolha de riqueza. Eu não sou nenhum anjo, murmurou ele. Não, concordou Sofia, caminhando com ele em direção à pastelaria. É apenas um homem com uma camisola velha a comprar pastéis para estranhos. Às vezes, isso é muito melhor do que ser um anjo. O sino por cima da porta da pastelaria Santo Antônio tilintou quando eles entraram, e o cheiro a canela e massa folhada envolveu-os como um abraço. Ricardo percebeu que, pela primeira vez em décadas, não estava a pensar em ações, reuniões ou relatórios financeiros.
Estava apenas a pensar em quantos sabores de doces uma avó de 75 anos poderia querer provar no seu aniversário. O aroma de 3 caixas de pastéis quentes enchia o ar frio de Lisboa, enquanto Ricardo e Sofia caminhavam pela Rua da Madalena. Ele insistiu em levar as caixas, um gesto que fez Sofia sorrir com divertimento. Não parece alguém habituado a carregar as suas próprias coisas, observou ela. Pedestres apressados fluíam à sua volta como um rio à volta de pedras, alguns lançando olhares curiosos ao par improvável. Um homem idoso com roupas casuais, mas visivelmente caras, caminhando ao lado de uma jovem com roupas gastas, as mãos com calos de tocar guitarra. Então, Ricardo quebrou o silêncio. Como é que uma artista tão talentosa acaba a cantar nas calçadas? Sofia ajeitou a sua bolsa esfarrapada no ombro, os olhos fixos no horizonte. A vida nem sempre segue o guião que planeamos, disse ela após um momento. Eu estava no 2º ano de música no Conservatório Nacional, com bolsa integral. A sua voz carregava uma mistura de orgulho e tristeza. Mas depois a minha avó teve um AVC. Ricardo abrandou o passo, sentindo o peso da história dela começar a desdobrar-se. A Teresa, a minha avó, era tudo o que me restava. Os meus pais morreram num acidente quando eu tinha 12 anos, e foi ela que me criou. Sofia chutou uma lata vazia na calçada. O seguro de saúde dela não cobria todos os custos de reabilitação. As contas continuavam a acumular-se. Tive de escolher entre a faculdade e ela. E escolheu-a a ela, disse Ricardo suavemente. Eu escolho-a sempre, corrigiu Sofia, usando o tempo presente. Vendemos o apartamento para pagar as despesas médicas. Consegui um emprego numa casa de fado, mas o salário mal cobria a renda do quarto que partilhávamos. Quando a casa de fado fechou durante a pandemia, ela encolheu os ombros. Bem, aqui estamos nós. Ricardo sentiu algo apertar no peito. Quantas Sofias ele ignorara ao longo dos anos, protegido pela sua fortaleza de riqueza? Quantas histórias de amor e sacrifício passavam despercebidas nas ruas da sua cidade? E os girassóis? Perguntou ele, referindo-se a uma pequena flor desenhada na sua guitarra. Um sorriso genuíno iluminou o rosto de Sofia. A Teresa tem um livro de poemas do Pessoa. Está todo gasto e faltam-lhe páginas, mas ela guarda-o como um tesouro. Nos seus dias maus, quando a fisioterapia é mais difícil, leio-lhe sobre as múltiplas personalidades que o Pessoa via no mundo, sobre como ele transformou a dor em beleza. Pararam num semáforo vermelho e Ricardo observou Sofia pelo canto do olho. Havia uma dignidade na sua postura que a adversidade não conseguira quebrar. Sabe o que é engraçado? Continuou ela, os dedos a brincar com uma palheta no bolso do casaco. Algumas pessoas olham para mim com pena quando estou a cantar na calçada, mas nunca me senti tão artista como agora. O Pessoa escrevia para alimentar a alma, eu canto para alimentar a minha avó. No final, é tudo arte, certo? Ricardo pensou no quadro original de Vieira da Silva na sua mansão, comprado como um investimento e negligenciado como mera decoração. Como é que... Onde é que... Dormimos no abrigo da igreja de São Roque, disse Sofia, adivinhando a sua pergunta. Não é o ideal, mas é seguro, e a irmã Margarida deixa-me dar aulas de canto às crianças aos sábados. O seu rosto iluminou-se. Devia ter visto a pequena atuação que fizemos no mês passado. 20 pequenos fadistas em formação. Um grupo de executivos passou, alguns falando alto ao telefone sobre ações e cotações. Ricardo reconheceu o jargão, a urgência, a obsessão com os números. Era como olhar num espelho do seu passado. Não parece amargurada, observou ele. Sofia parou, virando-se para o encarar. A amargura é um luxo que não me posso permitir, senhor Ricardo. Cada minuto gasto com raiva é um minuto que eu poderia usar para cantar, para fazer a minha avó sorrir, para ensinar a uma criança que a arte é mais do que quadros em museus. Retomaram a caminhada a um ritmo mais lento.
O sol começava a pôr-se, pintando os arranha-céus em tons dourados, reminiscentes das pinturas impressionistas que Ricardo colecionava, mas nunca apreciara verdadeiramente. "A Teresa vai adorar conhecê-lo", disse Sofia após alguns minutos. Ela diz sempre que consegue julgar o caráter de alguém pela forma como trata os estranhos. Ricardo sentiu um nó na garganta. Em 80 anos, quantos estranhos ele tratara verdadeiramente como pessoas? Tenho a certeza de que a sua avó é uma mulher muito sábia. "Oh, ela é", riu Sofia, "e teimosa também. Sabe o que ela me disse ontem? Que ainda me vai ver formar-se no conservatório. Que os sonhos não têm prazo de validade." Ricardo parou no meio do caminho. As caixas de pastéis quentes nas suas mãos de repente aparecerem muito leves em comparação com o peso daquela revelação. "E você?", perguntou ele, "ainda sonha com isso?" Sofia olhou para as suas mãos com calos de tocar guitarra. "Sonho em ver a minha avó saudável novamente. Sonho em ter um lugar a que possamos chamar de lar. A arte eu já a tenho. Está aqui", ela bateu no seu próprio coração, "ninguém me pode tirar isso." Viraram uma esquina e o abrigo surgiu à vista, um edifício de tijolo vermelho com uma cruz simples na fachada. Ricardo sentiu uma onda de nervosismo invadi-lo. Ele, que comandava reuniões com os homens mais poderosos do mundo, de repente sentia-se ansioso por conhecer uma mulher de 75 anos. "Ainda pode recuar", brincou Sofia, notando a sua hesitação. Ricardo endireitou os ombros. "Não", respondeu ele com firmeza. "Algumas histórias merecem ser ouvidas até ao fim." Sofia sorriu, um sorriso que carregava toda a esperança do mundo. "Vamos então. A Teresa diz sempre que os pastéis de nata arrefecem, mas as amizades verdadeiras só ficam mais quentes com o tempo." E assim, carregando 3 caixas de pastéis e um coração a ficar mais leve a cada minuto, Ricardo Mendes seguiu Sofia para dentro do abrigo, percebendo que talvez, apenas talvez, ele já não fosse o bilionário mais solitário de Lisboa. Era simplesmente um homem prestes a partilhar um aniversário com 2 estranhas que, de alguma forma, já não pareciam tão estranhas assim. O táxi parou em frente a um palacete vitoriano em Sintra, as suas janelas estilhaçadas, como olhos cegos, a encarar a rua deserta. Ricardo saiu primeiro, oferecendo a mão para ajudar Sofia. O portão de ferro enferrujado gemeu quando o empurraram. "Tem a certeza de que é seguro?", perguntou Ricardo, inspecionando a fachada descascada que outrora fora branca. Vinhas selvagens agarravam-se às paredes como serpentes verdes e telhas soltas pendiam precariamente do telhado. "A Teresa está aqui dentro", respondeu Sofia, aventurando-se por um caminho coberto de folhas secas. "Ela escolhe sempre lugares abandonados. Diz que as casas vazias precisam de amor tanto como as pessoas." Os degraus da varanda rangeram sob os seus pés. Manchas escuras marcavam os locais onde colunas ornamentadas tinham desabado, como ossos partidos num esqueleto arquitetônico. Uma cadeira de baloiço, parcialmente partida, balançava sozinha na brisa de outono. Sofia empurrou a porta da frente, que cedeu sem resistência. O interior cheirava a mofo e a memórias esquecidas. A luz do final da tarde filtrava-se através de janelas empoeiradas, criando padrões fantasmagóricos no papel de parede a descascar. "Teresa?", chamou Sofia, a sua voz ecoando pelo espaço vazio. "Temos companhia." Ricardo observou, fascinado, os detalhes que tinham sobrevivido à negligência. Um lustre de cristal, agora coberto de teias de aranha, ainda pendia majestosamente do teto alto. O chão de madeira, embora manchado e irregular, revelava padrões intrincados que falavam de uma era passada de grandeza. "Por aqui", gesticulou Sofia, guiando-o por um corredor. Velhos retratos, deixados para trás pelos antigos residentes, observavam-nos passar com olhares imutáveis. A sala em que entraram fora em tempos uma biblioteca. Prateleiras vazias cobriam as paredes do chão ao teto,
e uma lareira de mármore dominava a parede norte. No centro da sala, sentada numa poltrona esfarrapada que parecia ter sido recuperada da rua, estava uma mulher magra e mais velha, de cabelos grisalhos. Teresa, sorriu Sofia. Este é o Ricardo. A mulher mais velha levantou o olhar de um livro esfarrapado no seu colo. Os seus olhos, da mesma cor de mel que os de Sofia, brilhavam com uma clareza penetrante. Ela usava várias camadas de roupa, todas limpas, mas visivelmente gastas, e um chale roxo cobria os seus ombros frágeis. Então você é o homem dos pastéis de nata, disse Teresa, um sorriso suave nos seus lábios enrugados. A Sofia falou-me de si. Ricardo sentiu-se desarmado pelo olhar direto da mulher mais velha. Havia algo na sua postura que sugeria dignidade, não derrota, apesar das suas circunstâncias. É um prazer conhecê-la, Teresa, respondeu ele, notando como ela se sentava direita na cadeira, como uma rainha no seu trono. Venha, sente-se. Ela gesticulou para algumas almofadas no chão. Não é muito, mas é a nossa casa temporária. Ricardo olhou em volta. Algumas velas estavam estrategicamente colocadas nas prateleiras e no chão. Um cobertor dobrado e uma mochila contra a parede indicavam onde dormiam. Na lareira, restos de papel sugeriam tentativas de se manterem quentes. Mas o que mais lhe chamou a atenção foram os desenhos. Dezenas deles cobriam as paredes a descascar, paisagens, retratos, cenas urbanas, todos assinados por Sofia. A Sofia transformou este lugar, comentou Teresa, seguindo o seu olhar. Ela diz que a arte cura paredes partidas. Eu digo que também cura almas. Uma rajada de vento soprou por uma janela partida, fazendo as velas tremeluzirem. Ricardo estremeceu, pensando na sua mansão quente e vazia. Como é que... começou ele, mas Teresa interrompeu-o gentilmente. Acabam aqui? A vida tem os seus próprios planos, não é? Ela ajeitou o chaile. O abrigo está lotado nesta altura do ano, e a Sofia precisa de espaço para desenhar. Os seus olhos brilharam com orgulho maternal. Além disso, há algo de especial em dar nova vida a lugares esquecidos. Sofia sentou-se aos pés da avó, descansando a cabeça nos seus joelhos, como uma criança. Teresa acariciou-lhe automaticamente o cabelo, um gesto que falava de anos de amor e proteção mútuos. A Teresa estava a contar-me de quando era professora de literatura, disse Sofia, antes do AVC. 32 anos a ensinar Camões a adolescentes relutantes. Teresa riu suavemente. Sabe o que é incrível? Mesmo aqui, sem um lar adequado, encontro poesia. Olhe para estas sombras nas paredes, as histórias que estes corredores vazios guardam. Ricardo olhou em volta com novos olhos. Através da perspectiva de Teresa, a decadência adquiriu uma beleza melancólica. As fendas na parede pareciam versos escritos pelo tempo, as janelas partidas, estrofes inacabadas. Não parece? Ele hesitou, procurando a palavra certa. Amargurada? Ofereceu Teresa. Oh, não! A amargura é um luxo que não nos podemos permitir. Prefiro ver a beleza nas ruínas, como a Sofia com os seus desenhos. Eu transformo o abandono em arte na minha mente. Um silêncio confortável instalou-se entre eles, quebrado apenas pelo vento a assobiar através das janelas partidas e pelo ranger ocasional da madeira antiga. Ricardo sentiu algo mudar dentro de si, como se as paredes da mansão em ruínas também estivessem a derrubar as barreiras à volta do seu coração. Ali, sentado no chão de uma casa abandonada, ao lado de duas mulheres que não tinham nada a não ser uma a outra, mas que pareciam mais ricas do que ele de tantas maneiras, Ricardo Mendes começou a questionar tudo o que alguma vez valorizara na sua vida. Sofia fora buscar mais velas, deixando Ricardo e Teresa sozinhos na biblioteca em ruínas. O silêncio entre eles era pontuado apenas pelo vento e pelo gemido ocasional da madeira velha. Você tem os mesmos olhos que ela, disse Teresa de repente, estudando o rosto de Ricardo atentamente. Isabel.
O nome atingiu Ricardo como um soco no estômago. Conheceu a Isabel? Teresa ajeitou o seu chile roxo, um sorriso triste nos lábios. Fui professora dela no liceu. Literatura. Isabel Castro, a rapariga que sonhava ser escritora e acabou por se apaixonar por um jovem empresário ambicioso. Ricardo sentiu as mãos tremerem. Você é essa Teresa? Teresa Almeida? A mesma que costumava corrigir a sua gramática quando vinha buscar a Isabel depois das aulas, confirmou ela. Mundo pequeno, não é? Ou talvez seja apenas o destino a divertir-se um pouco. Memórias inundaram a mente de Ricardo. Isabel com os seus cadernos sempre presentes, cheios de poesia. Teresa, a sua professora favorita, que os convidava para chá às sextas-feiras para discutir literatura. Ela ainda escreve? Perguntou Ricardo, a sua voz a trair a emoção reprimida. Teresa inclinou-se para a frente na sua poltrona gasta. Ela publicou 3 romances sob um pseudônimo. O último ganhou o Prêmio Saramago no ano passado. Ela fez uma pausa. Nunca se deu ao trabalho de descobrir, pois não? Ricardo engoliu em seco, depois de ela devolver o anel. Depois de você escolher um negócio em Tóquio em vez do casamento, corrigiu Teresa gentilmente. A Isabel esperou por si no altar durante 2 horas, Ricardo. 2 horas, naquele vestido que ela coseu com a mãe. O peso da culpa que ele carregara durante décadas pareceu mais pesado agora. Era um negócio importante. Eram todos importantes, suspirou Teresa. Sabe por que é que ela o amava tanto? Porque ela via poesia em si. Ela via um homem capaz de sonhar para além dos números. Mas você enterrou esse homem debaixo de pilhas de contratos e relatórios financeiros. Ricardo fechou os olhos, lembrando-se dos sonetos que Isabel costumava escrever para ele, das noites em que planeavam o futuro sob as estrelas, das promessas sussurradas que ele nunca cumpriu. Ela casou-se outra vez? Perguntou ele, temendo a resposta. Não, respondeu Teresa. Ela disse que já tinha desperdiçado amor suficiente num homem que amava mais o seu império do que a amava a ela. Os seus olhos encontraram os dele, mas ela guardou todas as cartas que você escreveu, as antigas, de quando ainda sabia escrever sobre amor em vez de lucros. O silêncio pairou entre eles, pesado de arrependimento e oportunidades perdidas. Por que é que ela nunca me procurou? Perguntou Ricardo. Quando perdeu tudo? Quando adoeceu? Teresa riu, um som baixo e sem graça. O orgulho é uma coisa engraçada, Ricardo. Depois de ver o que você fez a Isabel, jurei nunca lhe pedir nada. Além disso, ela gesticulou para os desenhos de Sofia nas paredes. Algumas pessoas preferem criar beleza na pobreza do que viver vazias na riqueza. Como a Isabel, murmurou Ricardo. Como a Isabel, concordou Teresa. Sabe o que ela escreveu no seu último livro? Algumas pessoas constroem impérios de betão, outras constroem castelos de palavras. As primeiras podem tocar o céu, mas as segundas podem tocar almas. Ricardo sentiu as lágrimas arderem-lhe nos olhos. Eu amava-a de verdade. Eu sei, disse Teresa gentilmente. Essa é a verdadeira tragédia. Você amava-a, mas amava mais o sucesso. Assim como amava a arte, mas transformou-a num investimento. Amava a vida, mas trocou-a pela mera existência. O vento soprou mais forte, fazendo as chamas das velas dançar. No andar de cima, passos ecoaram. Sofia estava a regressar. Ela não sabe, disse Teresa rapidamente, sobre si e a Isabel, sobre o nosso passado. Para ela, somos apenas estranhos que o destino juntou. Por que me conta tudo isto agora? Teresa inclinou-se, os olhos a brilhar à luz das velas. Por que vi algo nos seus olhos hoje, Ricardo? A mesma centelha que a Isabel costumava ver. Uma chance de redenção. Talvez uma oportunidade de fazer as coisas de forma diferente. Os passos de Sofia aproximaram-se. Você tem uma segunda oportunidade, sussurrou Teresa, não para consertar o passado, mas para viver de forma diferente agora.
A Sofia, ela tem o espírito da Isabel, a mesma capacidade de ver beleza onde os outros só veem ruínas. Teresa, trouxe mais velas. A voz de Sofia ecoou pelo corredor. Ricardo limpou discretamente os olhos. Nunca lhe contou sobre a Isabel? Algumas histórias são como estas paredes, Ricardo, respondeu Teresa, gesticulando para a mansão em decomposição. Carregam demasiadas cicatrizes para serem postas a nu, mas talvez, com o cuidado certo, possam ser restauradas. Sofia entrou na biblioteca, os braços cheios de velas novas. O seu sorriso, tão parecido com o de Isabel anos atrás, iluminou o espaço mais do que qualquer chama poderia. De que estavam a falar? Perguntou ela, começando a distribuir as velas pela sala. Ricardo e Teresa trocaram um olhar carregado de segredos e promessas não ditas. Sobre segundas oportunidades, respondeu Teresa gentilmente, e sobre como, por vezes, temos de perder tudo para encontrar o que realmente importa. A chuva batia nas janelas partidas da mansão abandonada, enquanto Sofia acendia outra vela. Teresa, envolta no seu chale desbotado, agarrava um livro gasto ao peito, com a mesma reverência com que se poderia segurar uma relíquia sagrada. Talvez esteja na hora de saberes toda a verdade, Sofia, disse Teresa, a sua voz a tremer ligeiramente. Sobre a tua mãe, sobre quem realmente somos. Ricardo, sentado no chão poeirento, sentiu o coração acelerar. Teresa olhou para ele por um momento antes de continuar. A tua mãe não era apenas uma professora de arte, como eu te disse, começou Teresa, abrindo o livro velho. De dentro, ela retirou uma fotografia amarelada. Catarina Isabel Castro nasceu Isabel Maxwell, e antes de conhecer o teu pai, ela era uma escritora promissora. Sofia aproximou-se cuidadosamente, pegando na fotografia. Nela, uma jovem sorria para a câmara, os seus olhos a brilhar com a mesma intensidade que Sofia tinha quando desenhava. Ela usava um vestido simples e segurava um livro nas mãos. Ela publicou o seu primeiro romance aos 23, continuou Teresa. Teve um sucesso moderado e pagou as nossas contas por um tempo. Mas depois ela conheceu o Paulo, o teu pai. Sofia sentou-se aos pés de Teresa, como fazia quando era criança, à espera das histórias de embalar. Como é que eles se conheceram? Teresa trocou um olhar significativo com Ricardo antes de responder. Numa feira literária em Porto. O Paulo era um fotógrafo a cobrir o evento. A Isabel estava lá a promover o seu livro. Foi amor à primeira vista. Ricardo fechou os olhos, sentindo o peso de todas as palavras não ditas. Eles casaram-se 6 meses depois, continuou Teresa, a sua voz a vacilar. Uma cerimônia simples, no jardim da casa dos pais do Paulo. A Isabel usou um vestido azul, porque dizia que o branco era demasiado óbvio para uma escritora. E depois nasci eu, disse Sofia suavemente. Sim, tu nasceste, sorriu Teresa. E a tua mãe? Oh, ela floresceu como escritora depois disso. Dizia que a maternidade deu à sua arte uma nova profundidade. Escreveu mais 2 livros nos primeiros anos da tua vida. Teresa retirou mais fotos do livro. Sofia bebê nos braços da mãe. Paulo a fotografar Isabel no seu estúdio improvisado. Toda a família num piquenique no parque da cidade. Mas depois veio aquela noite, disse Teresa, a sua voz a quebrar. 13 de outubro, há 15 anos. Eles estavam a voltar de uma feira literária em Coimbra. Tu estavas comigo porque tinhas febre. Sofia abraçou os próprios joelhos, embora já conhecesse esta parte da história. Ricardo inclinou-se para a frente, o rosto pálido. A chuva era forte, continuou Teresa. O Paulo sempre foi um condutor cuidadoso, mas o caminhão perdeu o controle numa curva. A Isabel, a sua voz vacilou, disseram que foi instantâneo, que não sofreram. O silêncio pesou na biblioteca abandonada, quebrado apenas pelo tamborilar da chuva. Depois disso, Teresa respirou fundo. Éramos só nós as duas.
Usei as minhas economias da reforma do ensino para nos mantermos. Os direitos de autor dos livros da Isabel ajudaram, mas... Mas depois veio o teu AVC, terminou Sofia, segurando a mão da avó. Há 3 anos. Teresa assentiu. As contas médicas... Bem, tu sabes o resto. Vendemos o apartamento, os teus materiais de arte. Mas guardaste os livros dela, observou Sofia. Não consegui desfazer-me deles, admitiu Teresa. São tudo o que resta dela. Além de ti, claro, tens tanto dela em ti, Sofia. O mesmo talento, a mesma capacidade de ver beleza onde os outros só veem ruínas. Sofia pegou noutra fotografia. Nela, Isabel, grávida, sentava-se a uma pequena secretária, a escrever. Ela costumava dizer, continuou Teresa, que a arte não era sobre criar beleza, mas sobre ter olhos para a encontrar. Como tu fazes com os teus desenhos no passeio. Ricardo pigarreou, chamando a atenção delas. Teresa, há mais, não há? Teresa fechou os olhos por um momento. Sim, disse ela finalmente. A Isabel, ela deixou algo para ti, Sofia. Algo que guardei todos estes anos, à espera do momento certo. De dentro do livro, Teresa retirou um envelope selado, amarelado pelo tempo. O nome de Sofia estava escrito na frente, na caligrafia elegante de Isabel. Ela escreveu isto quando descobriu que estava grávida, explicou Teresa. Fez-me prometer que só te daria quando estivesses pronta, quando encontrasses o teu próprio caminho na arte. Sofia segurou o envelope com as mãos trêmulas. Por que agora? Por quê? Teresa olhou significativamente para Ricardo. Algumas verdades precisam do seu tempo certo para serem reveladas. E talvez este seja esse tempo. A chuva intensificou-se lá fora, e uma rajada de vento apagou 2 das velas. Sofia segurou o envelope como se fosse de cristal. Há outra coisa que precisas de saber, disse Teresa gentilmente. Sobre a Isabel e sobre o Ricardo. Sofia levantou os olhos do envelope, confusa. Ricardo sentiu o coração parar. Antes de conhecer o teu pai, começou Teresa, a Isabel estava noiva de um jovem empresário que escolheu uma reunião de negócios em vez do casamento. Ela olhou diretamente para Ricardo. Ela nunca superou completamente essa perda. É por isso que ela escrevia sempre sobre segundas oportunidades nos seus livros. Sofia virou-se lentamente para Ricardo, a compreensão a surgir nos seus olhos. Você... Sim, admitiu Ricardo, a sua voz rouca. Eu era esse empresário. O homem que cometeu o maior erro da sua vida ao deixar a Isabel Castro à espera no altar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Sofia olhou do envelope nas suas mãos para Ricardo, depois para Teresa, lutando para processar esta revelação súbita. Então é por isso, sussurrou ela. É por isso que está aqui agora. O destino tem um peculiar sentido de humor, comentou Teresa suavemente. Ou talvez seja apenas a Isabel, ainda a escrever os nossos destinos de algum lugar. Sofia olhou para o envelope nas suas mãos, depois para os desenhos nas paredes e, finalmente, para Ricardo. Acho, disse ela lentamente, que está na hora de ler esta carta. A chuva continuou a cair lá fora, lavando o passado, enquanto 3 pessoas, ligadas pelo amor, pela perda e pela redenção, se preparavam para enfrentar verdades há muito enterradas numa mansão em ruínas. O silêncio que se seguiu à carta de Isabel era tão pesado como o chumbo na biblioteca abandonada. Ricardo dobrou o papel reverentemente, as suas mãos a tremerem ligeiramente. Os últimos raios de luz do dia brilhavam através das janelas partidas, lançando sombras alongadas sobre as paredes cobertas com os desenhos de Sofia. Preciso de fazer alguma coisa, disse ele finalmente, a sua voz embargada pela emoção. Não posso simplesmente voltar para a minha vida antiga, sabendo que vocês estão aqui. Teresa endireitou-se na sua poltrona gasta, o rosto a endurecer como mármore antigo. Se está a pensar em dar-nos dinheiro, Ricardo,
pode guardar a sua caridade. Não é caridade, protestou ele, levantando-se. Os seus joelhos estalaram, lembrando-o dos seus 80 anos. É redenção. Sofia observava a troca em silêncio, os seus dedos manchados de giz a traçar padrões invisíveis no chão poeirento. O vento assobiava pelas frestas das janelas, trazendo o cheiro da chuva que se aproximava. Redenção? Teresa soltou uma gargalhada sem humor. Acha que pode compensar 30 anos de ausência com o seu dinheiro? Que pode apagar o que fez a Isabel passando um cheque? Ricardo caminhou até a janela partida, olhando para a cidade lá embaixo. As luzes começavam a acender-se, como estrelas urbanas a emergir ao crepúsculo. Não, respondeu ele suavemente, mas posso tentar fazer a diferença agora. A Isabel escreveu na carta que acreditava em segundas oportunidades, que toda a história merece um final diferente. O seu telemóvel vibrou no bolso, provavelmente a sua secretária a tentar localizá-lo para alguma reunião importante. Pela primeira vez em décadas, ele ignorou-o completamente. E como pretende fazer isso? Desafiou Teresa. Dar-nos uma casa? Pagar a faculdade da Sofia? Acha que isso vai limpar a sua consciência? Sofia aproximou-se da avó, colocando uma mão no seu ombro. O gesto carregava anos de proteção mútua e sobrevivência partilhada. Teresa, não. Emily. Cortou Teresa, os olhos a brilhar com lágrimas contidas. Ele precisa de entender. Não somos um projeto de caridade para aliviar a sua culpa. Não somos uma história de redenção para a sua biografia corporativa. Ricardo virou-se, encontrando o olhar duro de Teresa. Uma tempestade de emoções agitava-se no seu peito, todas a lutar por uma saída. Como poderia ele explicar que, pela primeira vez em meio século, ele finalmente se sentia vivo? Tem alguma ideia, começou ele, a sua voz a tremer, do que é acordar todos os dias numa mansão vazia? Ter tudo o que o dinheiro pode comprar e nada que realmente importe? Ele passou a mão pelos cabelos grisalhos. Conheci a Sofia por acaso hoje, mas talvez não tenha sido por acaso. A Isabel dizia sempre que o universo tem o seu próprio tempo. Um trovão ressoou à distância, pontuando as suas palavras. Sofia levantou-se, acendendo mais velas enquanto as sombras da noite se insinuavam na sala. Então, o que está a propor exatamente? Perguntou Teresa, a sua voz mais suave, mas ainda tingida de desconfiança. Ricardo respirou fundo. Na sua mente, décadas de decisões baseadas apenas em números e lucro passavam como um filme a preto e branco. Quero alugar um apartamento para vocês, começou ele. Não, ouça-me. Um lugar seguro, com aquecimento, onde a Sofia possa desenhar, sem se preocupar com a chuva, a estragar o seu trabalho. Onde a senhora possa recuperar adequadamente, Teresa. Sofia parou de acender as velas, o rosto iluminado pela chama tremeluzente. E depois, ele continuou, sentindo as palavras fluírem de algum lugar profundo. Quero pagar os seus estudos, Sofia. Não como caridade, mas como um investimento. Eu vi os seus desenhos. Você tem o talento da sua mãe. E a senhora, ele virou-se para Teresa, merece cuidados médicos adequados, fisioterapia, medicamentos, o que for preciso. E em troca, perguntou Teresa, os dedos a agarrar o chale gasto. Ricardo ajoelhou-se à frente dela, ignorando o pó que manchava as suas calças italianas de 2.000 euros. O contraste entre o seu fato caro e o chão imundo da mansão abandonada não lhe escapou. Em troca, disse ele suavemente, peço apenas a oportunidade de fazer parte das vossas vidas. Não como um salvador ou benfeitor, mas como família. A palavra pairou no ar, como uma oração não respondida. Lá fora, as primeiras gotas de chuva começaram a cair. Teresa estudou o rosto de Ricardo por um longo momento. Nos seus olhos, décadas de memórias dançavam como sombras. Você mudou, disse ela finalmente. O Ricardo que eu conhecia nunca se ajoelharia num chão sujo.
O Ricardo que conhecia estava demasiado ocupado a construir um império para ver que já tinha uma fortuna ao seu alcance, respondeu ele, sentindo as lágrimas arderem-lhe nos olhos. Sofia aproximou-se, os olhos a brilhar com uma mistura de esperança e cautela. À sua volta, os seus desenhos pareciam ganhar vida sob o brilho vacilante da vela. Se aceitarmos a sua ajuda, começou ela lentamente, terá de ser nos nossos termos. Ricardo assentiu imediatamente. Quaisquer que sejam. Sem mansões ou excessos, continuou ela, ganhando confiança. Um apartamento modesto, mas decente. E quero continuar a dar aulas de arte no abrigo. Aquelas crianças, elas precisam de mim. E sem tentar controlar as nossas vidas, acrescentou Teresa, a sua voz mais gentil. Não somos opções de ações que pode gerir. Concordo com tudo, disse Ricardo sem hesitar. Mas eu também tenho um pedido. Ambas as mulheres olharam para ele com expectativa, enquanto a chuva se intensificava lá fora, formando uma cortina de água nas janelas partidas. Eu quero aprender, disse ele simplesmente. Quero que me ensinem a ver o mundo como a Isabel via. Como vocês veem, através da arte, da literatura, da humanidade que eu esqueci que existia. Teresa olhou para Sofia. Anos de dificuldades ensinaram-nas a desconfiar de ofertas que pareciam demasiado boas, mas também as ensinaram a reconhecer a sinceridade quando a viam. Uma semana, propôs Teresa finalmente. Passe uma semana conosco, a viver como nós vivemos. Se depois disso ainda quiser ajudar, falaremos. Ricardo sentiu o coração disparar. Era mais do que ele esperava, menos do que ele queria, e exatamente o que ele merecia. Uma semana, concordou ele. Sofia levantou-se, pegando num pedaço de giz. Com movimentos suaves, ela começou a desenhar um novo girassol na parede, maior que os outros. Sabe por que é que eu amo girassóis? Perguntou ela enquanto trabalhava. Porque eles começam o dia virados para leste, seguem o sol na sua jornada e terminam virados para oeste. Mas na manhã seguinte, não importa quão escura tenha sido a noite, eles encontram sempre o caminho de volta para a luz. Ricardo observou o desenho tomar forma sob as mãos habilidosas de Sofia. Como os girassóis, ele estivera perdido na escuridão da sua própria ambição, mas talvez, apenas talvez, não fosse tarde demais para encontrar o caminho de volta para a luz. Um último raio de sol atravessou as nuvens antes de se pôr, perfurando a janela partida e iluminando o desenho inacabado de Sofia. Naquele momento, Ricardo Mendes compreendeu que estava finalmente a investir em algo que nenhuma quantia de dinheiro poderia comprar: uma chance de redenção. O escritório de advocacia ocupava todo o treceires do andar de um arranha-céus de Lisboa. Ricardo ajustou a gravata, sentindo-se estranhamente desconfortável no seu próprio domínio. Depois de passar uma semana a viver com Sofia e Teresa na mansão abandonada, todo aquele luxo à sua volta parecia quase obsceno. Senhor Mendes, disse Antônio Silva, o seu advogado há 3 décadas, folheando uma pilha de documentos. Com todo o respeito, o que está a propor é arriscado. Transferir uma parte significativa dos seus ativos para 2. Bem, para 2 estranhas. Elas não são estranhas, respondeu Ricardo com firmeza. São família. Família que conheceu há uma semana? Salientou Antônio, sem qualquer prova documental dessa ligação. Precisamos de certidões, registros. Isabel Castro, interrompeu Ricardo. Procure os registros dela, os seus livros publicados sob o pseudônimo de I.C., o casamento cancelado. Mesmo assim, suspirou Antônio, há protocolos a seguir. O Conselho não aprovará uma transferência tão grande sem uma justificação sólida. A sua reputação. Para o inferno com a minha reputação. Ricardo bateu com a mão na mesa, surpreendendo até a si mesmo. Passei 50 anos a construir uma reputação baseada em números. Agora quero construir um legado baseado em outra coisa.
O telefone tocou. Era Sofia. Ricardo atendeu imediatamente, o coração a bater descompassado. A Teresa. Teve uma queda. A sua voz tremeu. Estamos no Hospital de Santa Maria. Ricardo saltou para os pés. Estou a caminho. Senhor Mendes, protestou Antônio, a nossa reunião... A família primeiro, respondeu Ricardo. Já a sair. Prepare os documentos, Antônio. Nós resolveremos isso. O cheiro a antisséptico e desinfetante do hospital atingiu-o como uma onda. Sofia estava no corredor, mais pálida do que o habitual, as suas mãos manchadas de tinta a tremerem ligeiramente. O que aconteceu? Ela tentou subir as escadas sozinha, explicou Sofia, lágrimas nos olhos. Eu estava a dar uma aula de arte no abrigo. Eu devia ter estado lá. Não se culpe, Ricardo abraçou-a instintivamente. Onde está o médico? Como se fosse uma deixa, um jovem médico aproximou-se. Família da senhora Almeida? Sim, respondeu Ricardo antes que Sofia pudesse explicar. Como é que ela está? Estável, mas preocupante. O seu AVC anterior deixou sequelas que complicam o tratamento. Ela precisará de cuidados especializados, fisioterapia intensiva. O custo não é problema, cortou Ricardo. O médico assentiu. Há um excelente centro de reabilitação no Algarve. Não, disse Sofia com firmeza. Não vou deixar a Teresa. Ricardo olhou para ela, tão jovem e já a carregar tanto peso. Como Isabel, pensou ele, sempre a colocar os outros em primeiro lugar. Sofia, disse ele gentilmente, precisa de cuidar de si também. Está pálida, está a tremer. Estou bem, insistiu ela, mas as suas pernas vacilaram. Ricardo apanhou-a antes que ela caísse. Doutor, chamou ele, mas Sofia já estava inconsciente nos seus braços. As horas seguintes foram um borrão de exames e diagnósticos. Anemia severa, exaustão, desnutrição. O corpo de Sofia finalmente sucumbira a meses de dificuldades e estresse. Sentado entre as duas camas de hospital, Ricardo Mendes, o bilionário mais poderoso de Lisboa, nunca se sentira tão impotente. O seu telemóvel não parava de vibrar. O conselho exigia explicações para a sua ausência. Antônio pressionava-o sobre os documentos. A imprensa especulava sobre o seu paradeiro. Senhor Mendes, uma enfermeira entrou. Há repórteres no átrio. Algo sobre o CEO das Caves Mendes a passar horas num hospital público. Ricardo fechou os olhos. O seu mundo corporativo e a sua nova realidade estavam a colidir. Teresa abriu os olhos nesse momento. Ricardo, a sua voz estava fraca. Estou aqui. Ele pegou na mão dela. A Sofia. No quarto ao lado a descansar, assegurou ele. Ambas precisam de recuperar. Teresa tentou sentar-se. Não posso ficar aqui. A conta. Eu tratei disso. Não queremos a sua caridade, protestou ela fracamente. Não é caridade, respondeu Ricardo, a sua voz a tremer. É amor. Levei 80 anos a aprender a diferença, mas finalmente aprendi. Uma lágrima escorregou pela bochecha enrugada de Teresa. A Isabel sempre disse que havia bondade em si, debaixo de toda essa ambição. A Isabel era mais sábia do que todos nós. Ele sorriu tristemente. Teresa, preciso da sua bênção para algo. O quê? Quero transferir uma parte significativa dos meus ativos para um fundo para os seus cuidados, para a educação da Sofia, para um futuro seguro. Mas há complicações legais. Teresa estudou-o por um longo momento. Os seus acionistas não vão aprovar. Provavelmente não, admitiu ele. Posso perder o controle da empresa, tudo o que construí. E está disposto a arriscar isso por nós? Ricardo olhou pela janela do hospital. Do outro lado da rua, um outdoor gigante exibia o logótipo das Caves Mendes. O seu império, construído através de décadas de trabalho árduo e decisões frias. Sabe o que percebi esta semana convosco? Disse ele finalmente. Passei a minha vida inteira a construir algo que qualquer pessoa com dinheiro e determinação poderia construir. Mas o que vocês têm? Amor,
lealdade, a capacidade de ver beleza mesmo nos piores lugares. Isso é raro. Isso não tem preço. Teresa apertou-lhe a mão fracamente. Você realmente mudou. Graças a si, ele sorriu. Então, o que me diz? Ajuda-me a convencer aqueles advogados arrogantes de que a família é mais importante do que contratos? Antes que Teresa pudesse responder, ouviram uma comoção no corredor. Sofia estava de pé à porta, apoiada num suporte de soro, pálida, mas determinada. Eu ouvi tudo, disse ela. E tenho uma ideia melhor. Ricardo e Teresa olharam para ela, curiosos. Em vez de nos dar o seu dinheiro, continuou Sofia lentamente, entrando no quarto, por que não criamos uma fundação para ajudar outros artistas como eu, outras famílias como a nossa? Ricardo sentiu o coração expandir-se. Uma fundação? A Fundação Isabel Castro, sugeriu Sofia. Para a arte, a literatura e as segundas oportunidades. Teresa começou a chorar silenciosamente. Ricardo levantou-se, ajudando Sofia a sentar-se. Os seus acionistas não poderiam opor-se a um projeto de responsabilidade social, continuou Sofia. E poderíamos ajudar tantas pessoas? Ricardo olhou para as duas mulheres que tinham transformado a sua vida em apenas uma semana. Nos seus rostos cansados, ele via a mesma força que sempre admirara em Isabel, a capacidade de transformar a dor em beleza, a dificuldade em oportunidade. A Fundação Isabel Castro, repetiu ele, saboreando as palavras. Para a arte, a literatura e as segundas oportunidades. É perfeito. Lá fora, o sol começava a pôr-se, banhando o quarto de hospital em tons dourados. Por um momento, Ricardo poderia jurar que viu Isabel a sorrir no reflexo da janela, aprovando silenciosamente o novo caminho que ele escolhera. Ricardo observava Sofia a dar a sua aula de arte no abrigo, sentado discretamente no fundo da sala. 3 semanas se passaram desde a sua estadia no hospital, e embora ela ainda estivesse pálida, os seus olhos brilhavam com aquela centelha familiar enquanto guiava um grupo de crianças no desenho. Não existe tal coisa como um erro na arte, dizia ela, ajudando um menino que lutava com o seu esboço. Existe apenas a sua maneira única de ver o mundo. Palavras que Isabel costumava dizer, recordou Ricardo. Ele baixou o olhar para o seu próprio desenho, uma tentativa desajeitada de esboçar um girassol. As suas mãos, habituadas a assinar contratos de milhões de dólares, tremiam ao segurar os lápis de cera. Está a ficar melhor, veio uma voz suave. Teresa aproximara-se na sua cadeira de rodas, parecendo mais forte após semanas de fisioterapia adequada. Ainda está terrível, riu Ricardo suavemente. Mas está a tentar, observou Teresa. O Ricardo que eu conheci há 30 anos não seria apanhado morto a desenhar com lápis de cera num abrigo. Ele ponderou sobre isso enquanto observava uma menina mostrar orgulhosamente o seu desenho a Sofia. Nas últimas semanas, a sua vida mudara de maneiras que ele nunca imaginara possíveis. A sua Quinta da Estrela, outrora um mausoléu de solidão, agora abrigava risos. Sofia e Teresa concordaram em mudar-se sob condições, sem pessoal excessivo, sem extravagâncias desnecessárias. O jantar era agora preparado em conjunto, histórias partilhadas à volta da mesa. Senhor Ricardo, chamou o João, um dos alunos mais novos de Sofia. Quer ver o meu desenho? Ricardo levantou-se e caminhou até ao menino. Antigamente, ele ter-se-ia preocupado em sujar os joelhos do seu fato italiano. Agora, isso nunca lhe passava pela cabeça. Isso é uma nave espacial? Perguntou ele, estudando a massa colorida de linhas. É um jardim, riu o João. Como aquele que a menina Sofia disse que vamos fazer no telhado do abrigo. Ricardo olhou para Sofia, que corou ligeiramente. Ainda é só uma ideia, disse ela. Pensei que uma horta comunitária traria mais vida a este lugar. É uma ideia maravilhosa, respondeu Ricardo, já a calcular mentalmente custos e logística.
Mas ele não estava apenas a somar números, estava a contabilizar os sorrisos em rostos, como o do João. Depois da aula, enquanto ajudava Sofia a recolher os materiais, Ricardo notou um envelope na sua mala. Era uma carta do conservatório, ainda selada. Não a abriu? Observou ele. Sofia mordeu o lábio. Tenho medo, admitiu ela. E se eles não aceitarem a minha readmissão? Então arranjaremos outra coisa, respondeu ele simplesmente. Juntos. A palavra pairou entre eles, uma promessa, um compromisso para além de saldos bancários e obrigações legais. De volta à quinta, Ricardo encontrou uma surpresa à sua espera no escritório. Teresa organizara todas as fotos antigas que encontraram na casa abandonada, juntamente com recortes de jornais sobre Isabel e os seus livros. Pensei que gostaria de saber mais sobre a escritora em que ela se tornou, explicou Teresa. Ricardo passou horas naquela noite a ler críticas literárias, entrevistas, excertos de romances. Isabel florescera como autora, transformando até a dor do seu abandono em arte. Num dos seus livros, ele encontrou uma dedicatória que o fez chorar. Para a RM, que me ensinou que, por vezes, temos de perder algo precioso para encontrar a nossa verdadeira voz. Na manhã seguinte, Ricardo Mendes, pela primeira vez em 50 anos, não compareceu à reunião do conselho da sua empresa. Em vez disso, estava no telhado do abrigo, as mãos com calos de cavar a terra para a nova horta comunitária. Não precisava de fazer isto pessoalmente, observou Sofia, observando-o trabalhar. Podia ter contratado pessoas. Eu tinha de o fazer, respondeu ele, limpando o suor da testa. Sabe por quê? Sofia abanou a cabeça. Porque, pela primeira vez na minha vida, estou a construir algo que não pode ser medido em dólares. Ele fez uma pausa, olhando para suas mãos manchadas de terra. Quando assinei o meu primeiro contrato de $1 milhão, senti-me no topo do mundo. Mas plantar estas sementes com o João hoje, ver a esperança nos seus olhos, isso é a verdadeira riqueza. Teresa aproximou-se na sua cadeira de rodas, trazendo limonada. A Isabel costumava dizer que há 2 tipos de pessoas no mundo, as que constroem muros e as que plantam jardins. Qual delas sou eu? Perguntou Ricardo, aceitando o copo com gratidão. Está a aprender a ser as 2, sorriu Teresa. Os seus muros protegem, mas agora há espaço para jardins dentro deles também. Naquela tarde, Sofia finalmente ganhou coragem para abrir a carta do conservatório. Ela fora aceite novamente com uma bolsa integral através da recém-criada Fundação Isabel Castro. Não foste tu, pois não? Perguntou ela a Ricardo. A fundação tem um conselho independente, respondeu ele honestamente. O teu talento falou por si. Sofia abraçou-o impulsivamente, manchando o seu fato com tinta e terra. O Ricardo de há 1 mês ter-se-ia preocupado em estragar a sua roupa. O Ricardo de agora simplesmente retribuiu o abraço, sentindo-se mais rico do que nunca. Naquela noite, sozinho no seu escritório, Ricardo pegou numa foto antiga. Ele e Isabel, como jovens sonhadores, a planear um futuro que nunca aconteceu. Ao lado, ele colocou uma nova. Ele, Sofia e Teresa no jardim do abrigo, sorrisos genuínos nos seus rostos sujos de terra. Tinhas razão, Isabel, murmurou ele para a foto. Às vezes, temos de perder algo precioso para encontrar a nossa verdadeira voz. Mas, se tivermos sorte, muita sorte, o universo dá-nos uma segunda oportunidade para tocar a música que deixamos de ouvir. Lá fora, a lua iluminava os primeiros rebentos da horta comunitária, e Ricardo Mendes, o homem que passara uma vida a construir um império, finalmente compreendeu que o seu verdadeiro legado não seria medido em arranha-céus ou contas bancárias, mas em sorrisos, abraços e girassóis mal desenhados a lápis de cera. O monitor cardíaco apitava erraticamente enquanto Teresa dormia. Sofia sentava-se ao lado da cama, os seus dedos manchados de tinta entrelaçados com os da avó.
Ricardo observava da porta, sentindo-se impotente perante a fragilidade da vida. Começara como uma simples constipação. Teresa insistira que era apenas uma doença menor, continuando obstinadamente as suas sessões de leitura com as crianças do abrigo. Mas numa manhã fria de outubro, ela não conseguiu levantar-se. Pneumonia, explicara o médico, complicada pelo seu AVC anterior e pela sua idade. As próximas 48 horas são críticas. Sofia não deixara o lado da avó desde então, os seus materiais de arte esquecidos, as suas aulas no conservatório temporariamente abandonadas. Ricardo via-a desvanecer-se ao lado de Teresa, partilhando cada respiração difícil, cada momento febril. Precisa de descansar, disse ele suavemente, entrando no quarto. Não a vou deixar, respondeu Sofia, a sua voz rouca. E se ela? E se ela? As suas palavras morreram-lhe na garganta. Ricardo colocou uma mão no seu ombro, sentindo-a tremer. Ela é forte, tentou ele tranquilizá-la, mas as palavras soaram ocas até para si mesmo. O telemóvel no seu bolso vibrou, outra mensagem do conselho. A Fundação Isabel Castro estava a gerar controvérsia entre os acionistas. Alguns ameaçavam com processos judiciais, alegando o uso indevido de recursos da empresa. Ricardo apagou a mensagem sem a ler por completo. Teresa tossiu durante o sono, um som áspero que parecia rasgar o seu peito frágil. Sofia inclinou-se instantaneamente para a frente, ajustando a máscara de oxigênio. Lembra-se de quando ela me encontrou a desenhar no passeio? Sussurrou Sofia, lágrimas a caírem silenciosamente. Foi depois de vendermos o apartamento. Eu estava tão envergonhada. Mas ela sentou-se ao meu lado e começou a recitar Camões. As coisas árduas e lustrosas se alcançam com trabalho e com fadiga, disse ela. Ricardo sentou-se do outro lado da cama. Ela sempre teve as palavras certas. Como é que eu vou continuar sem ela? Perguntou Sofia, a sua voz a quebrar. Ela é tudo o que eu tenho. Não, respondeu Ricardo com firmeza. Já não. Sofia ergueu os olhos, encontrando o olhar dele através das suas lágrimas. Naquele instante, algo passou entre eles, uma compreensão mais profunda do que qualquer mero laço de sangue. O monitor cardíaco vacilou, os bips a tornarem-se mais erráticos. Sofia levantou-se de um salto em pânico, enquanto uma equipa médica entrava apressada. A pressão arterial está a cair, gritou alguém. Sofia, murmurou Teresa, os olhos a abrirem-se brevemente. Minha pequena artista. Estou aqui, soluçou Sofia, gentilmente empurrada para trás pelas enfermeiras. Por favor, fica comigo. Ricardo segurou-a enquanto as suas pernas cediam, ambos a observar impotentes enquanto os médicos trabalhavam. O tempo parecia tão lento como melaço frio, cada segundo uma eternidade de medo. Finalmente, depois do que pareceram horas, o ritmo cardíaco estabilizou. O médico principal aproximou-se, o rosto grave. Conseguimos estabilizá-la, mas... Ele hesitou. Ela precisará de um tratamento mais agressivo. Há um novo medicamento, ainda experimental. Quanto? Perguntou Ricardo imediatamente. O seguro não cobre. É extremamente caro e as probabilidades... Quanto? Repetiu Ricardo com firmeza. O médico disse um valor que teria feito o velho Ricardo hesitar. O novo Ricardo não pestanejou. Façam-no, ordenou ele. Sofia tentou protestar. Ricardo, não podemos aceitar. Isto não é sobre dinheiro, interrompeu ele gentilmente. É sobre família. Nas horas que se seguiram, Ricardo fez chamadas, movimentou recursos, ignorou avisos dos seus advogados. O medicamento experimental foi aprovado e administrado. Teresa lutou, a sua respiração um pouco mais forte a cada hora que passava. Sofia finalmente sucumbiu à exaustão, adormecendo numa cadeira desconfortável. Ricardo cobriu-a com o seu casaco, lembrando-se de como Isabel fazia o mesmo por ela quando era bebê. Tens de ficar, sussurrou ele para a Teresa adormecida. Não só pela Sofia.
Por mim também. Ainda tenho tanto a aprender contigo. Fora da janela do hospital, o sol começou a nascer. Ricardo observou os seus primeiros raios dourados tocarem o rosto de Teresa, iluminando-a como um dos girassóis que Sofia adorava desenhar. Senhor Mendes, uma enfermeira entrou silenciosamente. Há repórteres no átrio a dizer que o CEO das Caves Mendes está a pôr a empresa em risco por estranhos. Ricardo olhou para Sofia a dormir, para Teresa a lutar por cada respiração. Estranhos? Não, eles eram a sua redenção, a sua segunda oportunidade, a sua verdadeira fortuna. Diga-lhes, disse ele suavemente, que o CEO das Caves Mendes está exatamente onde deveria estar, com a sua família. A enfermeira sorriu e saiu. Ricardo voltou-se para Teresa, notando uma pequena mudança na sua expressão. Os seus olhos abriram-se ligeiramente. Ricardo, sussurrou ela. Estou aqui. Ele segurou-lhe a mão. Cuida dela, murmurou Teresa, da maneira que devias ter cuidado da Isabel. Eu vou, prometeu ele. Mas tu também vais. Nem te atrevas a deixar-nos agora, Teresa Almeida. Ainda temos muitas histórias para escrever. Um leve sorriso tocou os lábios de Teresa antes de ela voltar a adormecer, a sua respiração mais forte, mais estável. Sofia mexeu-se na poltrona, murmurando durante o sono. Ricardo olhou para as duas mulheres que tinham mudado a sua vida, sentindo uma certeza crescer no seu peito. Não importava o custo em dinheiro, reputação ou poder corporativo, ele não perderia esta segunda oportunidade que o destino lhe dera. Lá fora, a cidade acordava para mais um dia, mas naquele quarto de hospital, algo mais profundo despertava. A compreensão de que certas riquezas não podem ser medidas em dólares e que alguns investimentos rendem dividendos que nenhuma bolsa de valores poderia igualar. O quarto do hospital estava silencioso, exceto pelo suave apitar do monitor cardíaco. Teresa melhorara nas últimas 48 horas, o tratamento experimental a mostrar resultados promissores. Sofia finalmente concordara em ir para casa descansar, deixando Ricardo sozinho com Teresa para o turno da noite. Devia ir também, disse Teresa gentilmente, a sua voz ainda rouca. Deve ter coisas mais importantes para fazer. Não, respondeu Ricardo, puxando a cadeira para mais perto da cama. Não há nada mais importante do que isto. Teresa estudou-o por um longo momento. A luz noturna fraca suavizava as linhas de preocupação no seu rosto, lembrando-o da jovem professora que conhecera há tanto tempo. Você realmente mudou, observou ela. Graças a si, ele sorriu tristemente, embora seja tarde demais para muitas coisas. Teresa fechou os olhos, respirando fundo. Há algo que preciso de lhe dizer, Ricardo. Algo que carreguei comigo todos estes anos. Ricardo sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Algo no seu tom alarmou-o. A Isabel, começou Teresa, a sua voz a tremer, quando a deixou no altar. Ela estava grávida. O mundo pareceu parar. Ricardo sentiu o ar sair dos seus pulmões, como se tivesse sido socado. O quê? Sussurrou ele. Ela descobriu na semana antes do casamento, continuou Teresa, lágrimas silenciosas a escorregarem pelas suas bochechas vincadas. Ela queria contar-lhe naquele dia. Até comprou um par de sapatinhos de bebê para o surpreender. Ricardo levantou-se abruptamente, cambaleando até a janela. O seu reflexo no vidro revelou um homem devastado, envelhecido décadas em segundos. Por quê? Por que é que ela nunca me disse? Porque 3 dias depois de você escolher aquele negócio em Tóquio, respondeu Teresa, a voz pesada de emoção. Ela perdeu o bebê. O estresse, a depressão. Os médicos disseram que foi um aborto espontâneo. Passos soaram no corredor, congelando-os a ambos. Sofia estava na porta, pálida como um fantasma, vários desenhos a escorregarem das suas mãos. Sofia? Sussurrou Teresa. Há quanto tempo estás aí? Tempo suficiente? A voz de Sofia tremeu.
Voltei porque me esqueci do meu caderno de esboços. E ouvi tudo. Ricardo deu um passo na sua direção, mas ela afastou-se. Não, disse ela com firmeza, lágrimas a escorrerem pelas suas bochechas. Você é a razão pela qual a minha mãe sofreu tanto. A razão pela qual ela... Sofia, por favor, tentou intervir Teresa. Por que é que nunca me contaste? Sofia virou-se para a avó. Por que guardaste este segredo todos estes anos? Porque a tua mãe pediu, respondeu Teresa gentilmente. Ela não queria que fosse sobrecarregada com esta história. Ela queria que conhecesses apenas o amor, não a dor. Sofia olhou para Ricardo, os olhos cheios de raiva e dor. E agora você aparece a tentar fazer as pazes. Por culpa? Por arrependimento? Sofia. Ricardo deu outro passo na sua direção. Por favor, deixa-me explicar. Explicar o quê? Gritou ela. Como deixou a minha mãe grávida por uma reunião de negócios? Como escolheu o dinheiro em vez da família? Como a sua voz falhou? Como matou a minha irmã? Esperança, disse Teresa suavemente. A tua mãe planeava chamar-lhe Esperança. O nome pareceu ecoar na sala, pesado com décadas de tristeza e arrependimento. Sofia cambaleou, encostando-se à parede. Esperança? Repetiu ela, como se estivesse a testá-lo. Eu teria tido uma irmã chamada Esperança. Ricardo finalmente alcançou Sofia, e desta vez ela não se afastou. Ele apanhou-a quando os seus joelhos cederam, ambos a afundarem-se no chão. Perdoa-me, chorou ele, segurando-a perto. Por favor, perdoa-me. Eu não sabia do bebê, mas isso não é desculpa. Eu era jovem, ambicioso e tolo. Tão tolo. Sofia soluçou nos seus braços, anos de perguntas sem resposta, finalmente a fazerem sentido. Por que é que a sua mãe por vezes olhava para o horizonte com tanta tristeza? Por que é que havia um par de sapatinhos de bebê entre as coisas mais preciosas da sua mãe? A Isabel perdoou-me, disse Teresa suavemente da cama. No final, ela compreendeu que, por vezes, as nossas maiores perdas levam às nossas maiores lições. Como? Perguntou Sofia através das suas lágrimas. Como é que ela pôde perdoar algo assim? Porque ela viu que a dor a transformou numa escritora melhor, numa mãe melhor, explicou Teresa. E porque ela sabia que um dia esta história poderia precisar de ser contada para que o ciclo de dor pudesse finalmente quebrar-se. Ricardo segurou Sofia como se a sua vida dependesse disso. Décadas de lágrimas não derramadas finalmente a encontrarem libertação. Não estou aqui por culpa, disse ele gentilmente. Estou aqui porque, quando te vi naquele passeio, a desenhar girassóis como a tua mãe costumava fazer, senti que o universo me estava a dar uma segunda oportunidade. Uma oportunidade de fazer as coisas bem desta vez. Sofia afastou-se ligeiramente, encontrando os olhos dele. Como posso confiar em si? Como sei que não nos vai abandonar outra vez quando surgir outra reunião importante? Porque aprendi da maneira mais difícil que nenhum império vale a pena perder uma família, respondeu Ricardo. Porque passei 50 anos a construir uma fortuna apenas para descobrir que o verdadeiro tesouro era o que perdi naquele dia. Teresa estendeu a mão da cama e Sofia pegou nela, formando uma corrente com Ricardo. A tua mãe escreveu algo no seu último livro, disse Teresa suavemente. O perdão não é sobre esquecer o passado, mas escolher um futuro diferente. Talvez seja isto que a esperança queria, que nos encontrássemos, que nos curássemos juntos. Sofia olhou para os desenhos espalhados no chão, estudos de girassóis, sempre virados para a luz, mesmo nos dias mais sombrios. Esperança, sussurrou ela novamente. A minha irmã chamar-se-ia Esperança. E ela vive em cada girassol que desenhas, disse Ricardo gentilmente. Em cada momento em que escolhemos o amor em vez da ambição. Em cada vez que perdoamos em vez de guardar rancor.
A madrugada estava a romper, os seus primeiros raios a entrarem pela janela do hospital, iluminando-os aos três. Teresa na sua cama, Ricardo e Sofia no chão. Uma família fraturada pelo passado, mas talvez, apenas talvez, a encontrar uma maneira de se curar no presente. Pela esperança, disse Sofia finalmente, a sua voz firme apesar das lágrimas, e pelas segundas oportunidades. Pela esperança, repetiram Ricardo e Teresa em uníssono. E algures, talvez, Isabel sorriu, vendo que, por vezes, as histórias mais dolorosas podem ter finais diferentes do que imaginamos. Que, por vezes, o perdão é apenas o começo de uma história muito maior. A primavera chegou a Nova York, trazendo não apenas flores, mas novos começos. O jardim do abrigo, agora em plena floração, era um testemunho silencioso da transformação do último ano. Teresa, sentada na sua cadeira de rodas entre os girassóis que Sofia plantara, observava Ricardo ensinar um grupo de crianças a construir uma pequena estufa. Tem de ser forte o suficiente para proteger as mudas, explicava ele pacientemente, tão diferente do executivo implacável que costumava ser, como uma família protege os seus. Teresa sorriu, lembrando-se do quanto mudara desde a sua hospitalização. A recuperação fora lenta, não apenas fisicamente, mas também emocionalmente. A revelação sobre a esperança reabrira velhas feridas, mas também criara espaço para uma cura mais profunda. Ele mudou, comentou Sofia, sentando-se ao lado da avó. Os seus materiais de arte estavam espalhados por uma mesa improvisada, esboços do jardim e dos seus visitantes a capturar a luz que agora prosperava ali. Todos nós mudamos, respondeu Teresa gentilmente. Às vezes, temos de nos quebrar completamente antes de podermos reconstruir-nos da maneira certa. Ricardo aproximou-se, limpando o suor da testa. Os seus fatos caros foram substituídos por calças de ganga e camisas simples. As suas mãos agora com calos do trabalho físico em vez de assinar contratos. Como se está a sentir? Perguntou ele a Teresa, preocupação genuína na sua voz. Mais forte a cada dia, sorriu ela. O médico disse que talvez possa tentar dar alguns passos sem a cadeira de rodas em breve. Vamos celebrar quando isso acontecer, sugeriu Sofia, os olhos a brilhar. Talvez um piquenique aqui no jardim? Ricardo e Teresa trocaram um olhar, um daqueles olhares carregados de história não dita e possibilidades inexploradas. Seria perfeito, respondeu Ricardo, roçando acidentalmente a sua mão na de Teresa. O toque breve, mas significativo, não escapou a Sofia. As tardes no jardim tornaram-se um ritual para eles. Sofia esboçava, Teresa lia excertos dos livros de Isabel e Ricardo. Ricardo aprendia a simplesmente estar presente, a ouvir, a sentir. Encontrei isto hoje, disse Teresa, retirando um envelope velho do seu livro. Uma carta que a Isabel escreveu à Esperança quando descobriu que estava grávida. Ricardo sentou-se abruptamente, o rosto a ficar pálido. Sofia pôs de lado o lápis e aproximou-se. Tem a certeza de que quer partilhar isso? Perguntou Ricardo suavemente. Teresa assentiu. Está na hora. A Isabel, ela sempre soube que um dia precisaríamos disto para nos curarmos verdadeiramente. Com as mãos trêmulas, ela abriu o envelope. A caligrafia elegante de Isabel fluía pelo papel envelhecido. Minha pequena Esperança, ainda não te conheci, mas já te amo mais do que tudo. O teu pai ainda não sabe de ti. Quero surpreendê-lo no dia do nosso casamento. Ele pode parecer demasiado focado no trabalho às vezes, mas sei que, quando ele te conhecer, quando segurar as tuas mãozinhas, tudo vai mudar. Escolhi o teu nome porque é isso que significas para mim. Esperança. Esperança de que o amor pode ser maior do que a ambição, de que a família pode ser mais preciosa do que a fortuna. A voz de Teresa quebrou-se. Ricardo, com lágrimas nos olhos, assumiu a leitura. Se algo correr mal,
Se por alguma razão não pudermos estar juntos, quero que saibas que foste amada, plena e incondicionalmente amada. E talvez um dia o teu pai encontre o caminho de volta, não para mim, mas para o amor que tu representas. Sofia soluçava silenciosamente. Teresa estendeu a mão, segurando tanto a mão dela como a de Ricardo. Ela sabia, disse Teresa suavemente. De alguma forma, a Isabel sabia que este momento chegaria. Que um dia estaríamos aqui a tentar remendar o que foi quebrado. Ricardo ajoelhou-se em frente à cadeira de rodas de Teresa, as suas mãos ainda unidas. Perdi tanto tempo, sussurrou ele. Tantos momentos. Mas estamos aqui agora, respondeu Teresa, a sua voz embargada pela emoção. E talvez não seja tarde demais para algumas coisas. Sofia olhou entre os dois, notando algo que vinha a crescer há meses, um sentimento delicado e cauteloso a erguer-se das cinzas de velhas feridas. Eu vou ver as mudas, disse ela diplomaticamente, afastando-se com um pequeno sorriso. Sozinhos entre os girassóis, Ricardo e Teresa permitiram-se um momento de completa vulnerabilidade. Quando a Isabel me deixou, começou Ricardo, pensei que tinha perdido a minha única oportunidade de felicidade. Depois perdi a esperança, sem sequer saber que ela existia. E agora? Agora, incentivou Teresa gentilmente, os olhos fixos nos dele. Agora percebo que, por vezes, o universo tem planos maiores do que os nossos medos, terminou ele, encontrando o olhar dela. Que, por vezes, temos de perder tudo para encontrar algo ainda mais precioso. Teresa tocou-lhe no rosto gentilmente, sentindo a textura áspera da sua barba por fazer. A Isabel ficaria orgulhosa, sussurrou ela, do homem em que te tornaste. Teresa, disse Ricardo, respirando fundo. Sei que isto é repentino e talvez seja demasiado complicado, mas algo está a crescer entre nós, algo que me assusta e me entusiasma ao mesmo tempo. Eu também sinto, admitiu ela em voz baixa. E sim, é complicado. Somos duas almas mais velhas, sobrecarregadas com tanta história. Mas talvez, disse Ricardo com um sorriso hesitante, seja exatamente por isso que pode funcionar. Porque agora sabemos o que realmente importa. Do outro lado do jardim, Sofia observava silenciosamente enquanto desenhava no seu caderno de esboços. Um novo girassol tomou forma, este com duas flores num único caule, inclinando-se uma para a outra para partilhar a mesma luz. Ricardo levantou-se lentamente, estendendo as mãos em direção a Teresa. Vamos tentar? Perguntou ele. Alguns passos? Teresa hesitou apenas um momento antes de assentir. Com um cuidado infinito, ele ajudou-a a levantar-se da cadeira de rodas. Os seus primeiros passos foram vacilantes, incertos, mas juntos eles encontraram o equilíbrio. Devagar, murmurou ele, apoiando-a. Não há pressa. Sem pressa nenhuma, concordou ela, apoiando-se nele. Temos todo o tempo do mundo agora. O sol do final da tarde banhava o jardim em luz dourada, e os girassóis pareciam inclinar-se na sua direção, como se estivessem a dar a sua bênção silenciosa a este novo começo. Sofia voltou a aproximar-se, os olhos úmidos de lágrimas de alegria. Família, disse ela simplesmente, juntando-se ao abraço deles. E ali, entre flores que se viram sempre para a luz, mesmo nos dias mais sombrios, 3 corações partidos pelo passado encontraram uma maneira de se unirem, não apesar das suas fendas, mas através delas, mais fortes e mais belos porque foram remendados com amor. No último ano, o jardim do abrigo tornara-se um pequeno paraíso. Girassóis balançavam na brisa primaveril, os seus rostos dourados virados para o sol como testemunhas silenciosas da transformação que ocorrera. Filas de cadeiras brancas formavam um corredor improvisado, cada uma decorada com fitas e desenhos das crianças, pequenas obras de arte que capturavam como o amor pode florescer nos lugares mais improváveis.
Aos 81 anos, Ricardo Mendes observava os retoques finais perto de um pequeno altar improvisado. Ele ajustou nervosamente o seu laço, não uma peça de alta costura da sua vida antiga, mas uma escolha modesta que Sofia o ajudara a escolher numa loja local. O seu fato também era novo, mas despretensioso, refletindo o homem em que se tornara. "Como se está a sentir?" perguntou Maria, aproximando-se dele. Outrora apenas a sua governanta, ela era agora mais uma amiga. Chorara ao receber o convite de casamento, dizendo que finalmente via o verdadeiro Ricardo Mendes emergir após tantas décadas. Como um adolescente no seu primeiro encontro, admitiu ele com um sorriso nervoso. Quem diria que, aos 81 anos, ainda sentiria borboletas no estômago? "O amor não tem idade", respondeu Maria sabiamente, ajustando o pequeno girassol na sua lapela. "Às vezes, precisamos de uma vida inteira para estarmos prontos para ele." Sofia aproximou-se, radiante num vestido azul celeste. O último ano fora transformador para ela também. Agora, uma estudante promissora no conservatório, a sua arte já estava a atrair atenção na cena artística local. "Está quase na hora", anunciou ela, os olhos a brilhar com divertimento e emoção. "A Teresa está tão nervosa como você." Ela não devia estar, brincou Ricardo, tentando esconder a sua própria ansiedade. Afinal, ela vai casar-se com um homem muito mais novo do que ela. Tenho a certeza de que vi alguns cabelos brancos nas suas têmporas no outro dia. Sofia riu, um som que se tornara comum na sua nova vida, preenchendo espaços anteriormente vazios com alegria genuína. O pequeno grupo de convidados começou a instalar-se nos seus lugares. As crianças do abrigo, todas vestidas com roupas novas, fornecidas pela Fundação Isabel Castro, corriam entre as cadeiras, espalhando pétalas de flores. Na primeira fila, um lugar em particular permaneceu vazio, exceto por uma cópia antiga do livro de Isabel e um par de sapatinhos de bebê nunca usados, uma homenagem silenciosa, mas profundamente significativa. A música começou, não a tradicional marcha nupcial, mas What a Wonderful World, interpretada por um pequeno grupo de jazz local. Foi escolha de Teresa, que disse que a sua história era mais sobre redenção do que tradição. E então ela apareceu. Teresa caminhava sem ajuda, um testemunho de meses de fisioterapia intensiva e da sua determinação inabalável. O seu vestido, de um azul profundo que parecia capturar todas as tonalidades do céu primaveril, flutuava suavemente a cada passo. Nas suas mãos, ela carregava um buquê de girassóis entrelaçados com pequenas flores silvestres colhidas do jardim. Sofia guiou-a pelo corredor improvisado, ambas as mulheres a sorrir através das lágrimas. Ricardo sentiu o coração falhar uma batida. Como era possível que, após 80 anos de vida, ele estivesse apenas agora a experimentar o seu momento mais significativo? "Quem diria", sussurrou Teresa ao chegar até ele, "que, depois de tudo o que passamos, estaríamos aqui?" "A Isabel sabia", respondeu ele suavemente. "Ela sempre disse que o amor encontra um caminho, mesmo que demore décadas." A cerimônia foi íntima e profundamente comovente. Sofia leu passagens selecionadas do último livro de Isabel, palavras que pareciam ter sido escritas especificamente para este dia. As crianças do abrigo cantaram uma canção que ensaiaram durante semanas, uma interpretação tocante de Somewhere Over the Rainbow, que deixou poucos olhos secos. Quando chegou a hora dos votos, não foram grandes promessas ou declarações elaboradas, mas verdades simples, nascidas de corações que aprenderam o verdadeiro valor do amor. "Teresa", começou Ricardo, a sua voz a tremer de emoção. "Passei 50 anos a construir um império de vidro e aço, acreditando que isso me definia como homem. Mas você e a Sofia ensinaram-me que um verdadeiro legado é construído com amor, perdão e segundas oportunidades."
Prometo passar todos os dias que me restam a ser o homem de quem a esperança se orgulharia de chamar pai, o homem que a Isabel finalmente saberia que compreendeu o que realmente importa, e o homem que você merece ao seu lado. Já não tenho as minhas fortunas, dei a maior parte à fundação, mas tenho todo o amor que guardei durante uma vida, à espera do momento certo, da pessoa certa. Teresa enxugou uma lágrima antes de começar os seus próprios votos. Ricardo, quando a Isabel nos deixou, pensei que a nossa história terminara em dor e arrependimento. Mas aqui estamos nós, a escrever um novo capítulo, não apesar das nossas estrelas, mas por causa delas. Cada linha nos nossos rostos conta uma história de perda, mas também de sobrevivência. Prometo ser a sua companheira nesta nova jornada, a sua âncora quando o passado parecer pesado, a sua luz quando a estrada parecer escura. E prometo que teremos sempre pastéis de nata à mão, porque foi assim que esta história de redenção começou. Sofia entregou as alianças, não joias ostentosas, mas simples anéis de ouro com apenas 2 palavras gravadas: pela esperança. O simbolismo não passou despercebido a ninguém presente. Após a cerimônia, a celebração espalhou-se pelo jardim num ritmo natural e espontâneo. Mesas simples foram colocadas entre os canteiros de flores, cobertas com toalhas brancas, e centros de mesa feitos pelas crianças, pequenas esculturas de papel e flores que capturavam perfeitamente esta união improvável. Mas a verdadeira peça central estava numa mesa especial. Dezenas de caixas de pastéis de nata da pastelaria Santo Antônio, o mesmo lugar onde tudo começou há 1 ano. Não podia ser de outra forma, sorriu Sofia, servindo a primeira fatia aos recém-casados. Foi assim que tudo começou, certo? Com um bilionário solitário a decidir partilhar um pastel com uma artista de rua. Ricardo olhou para a fatia no seu prato, lembrando-se daquele primeiro encontro na calçada. Quem diria que um pastel de nata poderia mudar tantas vidas? A tarde passou numa celebração descontraída e genuína, tão diferente das festas luxuosas a que Ricardo outrora frequentara na sua vida anterior. As crianças brincavam entre os canteiros, os seus risos a misturarem-se com a música suave. Sofia flutuava entre os convidados, o caderno de esboços sempre na mão, capturando momentos que se tornariam memórias preciosas. Tenho um presente especial para vocês, anunciou ela quando o sol começou a pôr-se, pintando o céu em tons de rosa e ouro. Ela conduziu Ricardo e Teresa a um cavalete coberto por um pano branco. Ao removê-lo, revelou uma pintura que os deixou sem fôlego. Um campo de girassóis sob um céu estrelado, reminiscente de Van Gogh, mas, numa inspeção mais atenta, cada pétala continha pequenas cenas meticulosamente pintadas da sua história. A calçada onde se conheceram, o hospital onde se reencontraram, o jardim onde se curaram. E no centro, quase imperceptível a princípio, a silhueta etérea de uma menina a dançar entre os girassóis, o seu vestido branco a esvoaçar na brisa. Esperança, sussurrou Teresa, apertando a mão de Ricardo. Ela está sempre conosco, disse Sofia suavemente. Em cada momento de amor, em cada ato de perdão, em cada nova oportunidade que a vida nos oferece. E agora, ela estará na nossa nova casa também. Ricardo abraçou a sua nova família, sentindo uma paz que nenhuma conta bancária jamais lhe dera. Na semana seguinte, eles mudar-se-iam para uma nova casa, não uma mansão ostentosa como a sua antiga, mas um lar acolhedor em Brooklyn, com um grande quintal já cheio de girassóis recém-plantados. A Fundação Isabel Castro tornara-se um sucesso para além das expectativas, fornecendo não apenas bolsas de estudo para jovens artistas, mas também apoio a famílias em situações vulneráveis. O antigo império corporativo de Ricardo era agora gerido por um conselho profissional, enquanto ele se dedicava ao que realmente importava: a sua família e os projetos sociais da Fundação.
Mais tarde, quando a maioria dos convidados já tinha partido e o céu estava cheio de estrelas, os três sentaram-se num banco no jardim, partilhando o último pastel de nata. Isto faz-me lembrar algo, disse Teresa, olhando para o céu noturno. O quê? Perguntaram Ricardo e Sofia em uníssono. Aquela frase que a Isabel escrevia sempre nos seus livros. A vida é como um pastel de nata. Às vezes, é preciso provar o amargo para apreciar verdadeiramente o doce. E no final, é melhor quando partilhado com amor. Sofia descansou a cabeça no ombro da avó, enquanto Ricardo segurava a mão da sua nova esposa. No horizonte, os últimos vestígios do pôr-do-sol pintavam o céu em ouro e rosa, como se a própria natureza estivesse a celebrar este momento de redenção. Às segundas oportunidades, disse Ricardo, erguendo o seu copo de limonada. A família, acrescentou Sofia. A esperança, finalizou Teresa suavemente. E ali, no jardim que testemunhara tantas transformações, 3 corações anteriormente partidos celebraram a sua cura completa, unidos não apenas pelo sangue ou pelo casamento, mas por algo muito mais profundo. A compreensão de que, por vezes, é preciso perder tudo para encontrar o que realmente importa. Na manhã seguinte, eles começariam a sua nova rotina. Pequeno almoço juntos todos os dias, Sofia a correr para suas aulas de arte, Teresa a coordenar programas educativos para a fundação e Ricardo a ensinar as crianças do abrigo a cuidar de um jardim. Uma vida simples, mas tão cheia de significado. E todas as quartas-feiras, sem falta, eles encomendariam pastéis de nata da pastelaria Santo Antônio, não por necessidade, mas para lembrar que, por vezes, os maiores milagres começam com os gestos mais simples. Os girassóis balançavam suavemente na brisa noturna, os seus rostos ainda virados para onde o sol se pusera, como se soubessem que, mesmo na escuridão, a luz voltaria. E com ela, a esperança de novos começos, a promessa de um amor renovado e a certeza de que nunca é tarde demais para escrever um novo capítulo.